Irmãos, o capítulo 15 do Evangelho de Mateus talvez seja o principal ápice do conflito existente entre aquilo que Jesus Cristo pregava e aquilo que os fariseus queriam impor à sociedade. Neste capítulo, podemos tranquilamente presenciar a forte tensão que havia entre os ensinos de Jesus Cristo e a forte ortodoxia judia vigente naquela época. Logo no início deste capítulo 15, percebemos que alguns escribas e fariseus, vindos da cidade de Jerusalém, vão até o encontro de Jesus Cristo e, curiosos, passam a indagar o Cristo acerca dos seus ensinos e pregações. Aqui, irmãos, neste momento, por mais que depois se perceba a intenção dolosa destes líderes religiosos, neste momento, ao menos, as perguntas, os questionamentos, se sucedem mais com o propósito de entender aquilo que Jesus Cristo vinha pregando. Apesar das perguntas duras, não se apercebe, ao menos neste momento, maledicência da parte desses escribas com relação aos ensinos de Jesus Cristo. Porém, com o desenrolar do capítulo 15, os protagonistas que estão envolvidos nesta passagem começam a chegar à conclusão de que os ensinos trazidos por Jesus eram de fato uma afronta literal à ortodoxia, tradição e costumes judaicos. Infelizmente, queridos, naquela época, havia muita religiosidade espalhada por Israel, porém, quase nenhuma revelação divina. Voltando ao texto bíblico, tendo alguns fariseus e mestres da lei chegados próximos a Jesus, estes religiosos perguntam a ele: por que razão seus discípulos comem sem lavar as mãos? Não sabes que, ao agirem assim, desobedecem os ensinamentos de nossos antepassados? E Jesus respondeu a eles: e por que razão vocês desobedecem os mandamentos de Deus e seguem os seus próprios mandamentos? Como sabem, Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. E Deus disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Porém, vocês insistem que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, no entanto diz: eu dediquei isto a Deus. Então de que adianta isto aos seus pais? Assim, vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios mandamentos. Hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: e disse Deus: este povo com seus lábios afirma me respeitar, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. E tendo dito isto aos escribas e fariseus, voltando-se à multidão, Jesus Cristo fala em alta voz: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode fazer esta pessoa impura. Foi então que os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Senhor, os fariseus que estavam aqui se escandalizaram com o que o Senhor disse. E Jesus respondeu: toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada. Não se preocupe com os fariseus. Eles são como guias cegos. E quando um cego guia o outro, os dois acabam caindo em um buraco. Então Pedro, se voltando a Jesus, pergunta: Senhor, nos explique melhor o que queres dizer. E Jesus, surpreso com a pergunta de Pedro, responde: vocês também não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. E isto sim faz com que uma pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos, isto não torna ninguém impuro. E tendo Jesus Cristo saído dali, ele vai para uma região próxima à cidade de Tiro e Sidom. E a Bíblia Sagrada nos conta de que uma mulher cananeia, que morava naquelas terras, chega próximo a Jesus e gritando lhe fala: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. A minha filha está terrivelmente dominada por um demônio. Porém, Jesus Cristo nada lhe disse. Foi então que os discípulos chegaram próximo a Jesus e disseram: mande essa mulher embora, Senhor,
pois ela está vindo atrás de nós e faz muito barulho. Ao que Jesus Cristo responde: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Não é lícito tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E esta mulher, ao ouvir isto, se ajoelha aos pés do Cristo e lhe implora, dizendo: Senhor, por favor, me ajude, pois até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. E Jesus Cristo, creio eu, muito feliz e admirado da resposta e da fé daquela mulher, se volta a ela e lhe diz: mulher, você tem muita fé. Que seja feita assim como queres. E naquele exato momento, a filha daquela mulher restou totalmente curada. E saindo dali, Jesus sobe um monte e senta-se ali para descansar. Porém, a multidão não deixava Jesus descansar. E chegaram até Jesus uma multidão de pessoas que traziam consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. E a Bíblia nos conta de que Jesus curava todos. E o povo cada vez mais se admirava quando via os mudos falarem, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E todos ali, agradecidos a Jesus, louvavam ao Deus de Israel. E a Bíblia nos conta de que Jesus Cristo, vendo toda aquela multidão que já o seguia por 3 dias, chama os seus discípulos e lhes diz: tenham compaixão dessa gente. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair pelo caminho com fome. E os discípulos perguntaram a Jesus: mas, Senhor, como vamos encontrar comida nesse lugar deserto? E Jesus, talvez decepcionado com a pouca fé de seus discípulos, pergunta a eles: quantos pães vocês têm? E eles respondem: 7 pães, Senhor, e também alguns peixinhos. E a Bíblia nos conta de que Jesus ordenou à multidão que se assentassem próximo a ele. Depois, Jesus pegou os pães e os peixes, deu graças a Deus, os partiu e entregou aos discípulos, que distribuíram ao povo. E todos comeram e ficaram muito satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. E a palavra santa de Deus nos afirma que aproximadamente 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, foram alimentados naquele dia. E o capítulo 15 termina com Jesus Cristo se despedindo da multidão e partindo para uma outra região. E o capítulo 16 do Evangelho de Mateus inicia nos contando de que alguns fariseus e saduceus, unidos, foram falar com Jesus. A Bíblia Sagrada nos traz como verdade o fato de que eles tinham como objetivo produzir alguma prova contra a figura de Jesus. Aqui, irmãos, com todo respeito, eu preciso fazer um pequeno parênteses para explicar uma coisa. Eu fico verdadeiramente admirado, irmãos, como a hostilidade, assim como a necessidade, podem fazer com que pessoas totalmente estranhas se unam por meio de um único propósito. Imaginar encontrar uma união entre saduceus e fariseus é algo quase impossível de se imaginar naqueles tempos. Apenas para conhecimento de todos, as crenças e pensamentos políticos de fariseus e saduceus poderia ser comparada hoje a polaridade existente em nosso país entre esquerda e direita. Enquanto os fariseus viviam segundo as minúcias e rigores da lei, os saduceus eram homens mais voltados à política. Enquanto os fariseus acreditavam em anjos e na ressurreição da carne, os saduceus não acreditavam em nada disso. Lembro-me bem de um episódio narrado em Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Paulo, enfrentando o julgamento no Sinédrio, de propósito, traz à discussão o tema da ressurreição, causando naquele momento um verdadeiro alvoroço dentro daquele tribunal e uma imensa briga entre saduceus e fariseus. Esta passagem bíblica está lá no livro de Atos
capítulo 23, versos 6 ao 10. Pois bem, irmãos, estes eram os dois grupos, com ideias e pensamentos diferentes, porém agora estavam lado a lado, com o propósito de enredar Jesus. Voltando ao texto bíblico. E tendo os fariseus e saduceus se aproximado de Jesus, eles perguntaram: Senhor, mostre-nos algum sinal do céu. Ao que Jesus Cristo responde: De tardinha vocês dizem, vamos ter tempo bom, porque o céu está vermelho. E de manhã, logo cedo, vocês também falam, vai chover, pois o céu está vermelho e sombrio. Ou seja, olhando para o céu, você sabe muito bem como vai ser o tempo. Então, como não sabeis explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que vos será dado. E tendo dito isto, Jesus Cristo sai dali. E quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, a Bíblia Sagrada nos conta de que eles esqueceram de levar os pães. E Jesus seguia dizendo: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Foi então que os discípulos começaram a conversar entre si. Ele está dizendo isto porque nós não trouxemos os pães. E Jesus, ciente de tudo que se passava com eles, se volta aos discípulos e diz: Por que vocês estão conversando por não terem pães? Como é pequena a fé de vocês. Vocês não conseguiram entender ainda? Não se recordam dos 5 pães que eu parti para mais de 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Já se esqueceram dos outros 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou aqui falando de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E a Bíblia Sagrada nos conta de que finalmente, após Jesus Cristo haver dito isto, então eles finalmente entenderam que Jesus os alertava a respeito dos ensinos dos fariseus e saduceus. E estando Jesus próximo a Cesareia de Filipe, ele pergunta aos discípulos: Quem o povo diz ser o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outros ainda afirmam que o Senhor é Jeremias ou algum outro profeta. Ao que Jesus Cristo pergunta: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, se levantando dentre eles, responde: O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi então que Jesus, olhando para Pedro, lhe diz: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas sim foi revelada pelo próprio Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo agora: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. E tendo dito isto, Jesus ordena aos discípulos que não comentassem com ninguém a respeito daquelas revelações. Foi então que Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém. E ali, os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra demais. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Foi então que Pedro o levou para um lado e começou a repreender Jesus, dizendo: Que Deus não permita isto, Senhor. Isto nunca vai te acontecer. E na mesma hora, Jesus Cristo diz a Pedro: Arreda de mim, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, pronta para me fazer tropeçar. Está pensando como o ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus, voltando-se aos demais discípulos, seguia dizendo: Se alguém quer ser o meu seguidor, então esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer por vocês, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Porém, aquele que esquece a si mesmo, por minha causa, este sim, terá a vida eterna. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo sua alma? Pois não há nada que se possa pagar para ter de volta esta vida.
pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, dos seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com aquilo que fizer. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o Filho do Homem vir como Rei. Irmãos, mais uma vez, tentando aplicar em nossas vidas pessoais os ensinos retratados pelos capítulos 15 e 16 desse Evangelho, podemos aqui bem presenciar os inúmeros alertas de que Jesus Cristo nos faz com relação à religiosidade excessiva que quase sempre coloca reféns àqueles que a praticam sem nenhuma revelação do alto. Uma das verdades que este mundo tem nos ensinado é o fato de que as pessoas, cada vez mais, por não conseguirem se adaptar aos ensinos de Jesus, elas procuram criar, acreditar em um outro evangelho que não guarda nenhum compromisso com aquele original de Jesus. Como as pessoas, cada vez mais influenciadas por este mundo, não conseguem se assemelhar a Jesus, então elas criam um Deus imaginário para si, que seja compatível à sua imagem e semelhança. E por meio deste artifício, desta armadilha criada pelo diabo, é que as pessoas têm procurado por igrejas que pregam cada vez mais a prosperidade em detrimento da cruz de Jesus. Perceba, irmãos, Jesus não te promete facilidades neste mundo. Quando você o aceita, e com ele você se torna uma nova criatura, você deixa de ser cidadão deste mundo e passa a ser cidadão do céu. A carta aos Efésios, em seu capítulo 2, nos diz: Jesus nos concedeu a vida, estando nós mortos em pecados e transgressões do passado. Essa passagem, irmãos, perceba, nos diz que, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe das potestades, operávamos nós com ele quando ainda éramos como filhos desobedientes. Compreenda que Jesus Cristo aqui te livra deste jugo. Você deixa de ser escravo e passa a andar na luz que somente existe em Jesus. Portanto, pare de buscar por excessiva religiosidade, irmão. Filtre mais as pessoas a quem você está escutando. Se você participar de algum corpo de Cristo, uma igreja, procure servir nela. Se por algum motivo você entender que a sua igreja, talvez, não esteja andando nos caminhos de Jesus, então peça por ajuda ao Pai, para que Ele te conceda a revelação do céu e, de fato, se identificares algo errado, procure por um corpo saudável. Jesus Cristo sempre nos alertou, irmãos. Identificaremos ou não a autenticidade ou falsidade de um profeta por meio de seus frutos. Que Deus te conceda uma maior revelação acerca de quem Ele é. Renuncie agora mesmo à tua natureza pecaminosa, exalte o Espírito Santo de Deus que habita em você e que, segundo a Bíblia Sagrada, nos testifica acerca de quem Jesus Cristo é. Até o próximo vídeo.